Boa tarde, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre ambiente e separação de materiais, tratamento de água. Tudo bem? Então, abram o seu livro didático aí na página 20 para acompanhar essa aula. Então, a separação de materiais em relação ao tratamento de água, ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela separa da água os micro-organismos, o lixo, resto de matéria orgânica e deixa essa água pronta para a gente poder consumir. Então, o tratamento de água, ele proporciona uma água que vai estar própria para o consumo, tá certo? A água, ela é um recurso natural, ou seja, tá na natureza, né? Tá aí, ó, por toda a terra, espalhado por todos os cantos da terra. Na verdade, a água ocupa 70% do nosso planeta Terra. Então, é onde a gente fala que a Terra é formada por 70% de água, tá certo? Ela tem tanta água e essa água ela chega a ser visível de fora da Terra. Então, o primeiro homem que viu a Terra lá do espaço, de uma nave espacial, ele falou a seguinte frase: a Terra é azul. Então, a Terra, além da água, ela tem a atmosfera, que junto com a água dá essa cor azulada para o nosso planeta, tá certo? Então, é por isso que Gagarin disse isso, que a Terra era azul. Então, só que de toda essa quantidade de água, 70% é muita coisa, né? Só que de toda essa água, mais ou menos 1% vai estar disponível para o consumo. Ou seja, de toda essa água que existe no mundo, só uma porcentagem, né? Menos do que 1% que nós vamos poder usar para beber. E essa água, ela é fundamental para que os seres fiquem vivos, né? Para que os seres vivos eles continuem a sua vida, para que os seres vivos tenham vida. Então, é por isso que a gente tem que cuidar muito bem da nossa água. Imagina aí, a água na sua vida. Como que você utiliza a água na sua vida? Pensa aí, para que a água serve para você? Na sua casa, para a sua família. Agora imagina, e se vocês não tivessem água? Ia ser muito complicado, né? Sem água, a gente pode até morrer, tá certo? Aí na página 20 do livro de vocês, eu pedi que vocês fizessem como tarefa o preenchimento desse quadro. Tá aí o quadro. Isso, tá aí o quadro. Então, nessa coluna, nessa primeira coluna, foi colocado assim, ó: água é importante para beber, tomar banho, regar as plantas, lavar as louças. Nessa outra coluna, colocou: se não existisse água. Se não existisse água, a gente não ia conseguir beber água. E se a gente não bebe água, o que acontece com a gente? A gente morre, né? Então, o nosso corpo também é formado de água, tá? Nosso corpo, grande parte das nossas células é formada de água. Então, se eu não consigo beber água, o meu corpo vai perdendo água durante o dia. Enquanto eu falo, enquanto eu respiro, enquanto eu urino, enquanto eu defeco, né? Defecar e fazer cocô é a mesma coisa. Enquanto eu suo. Então,
o meu corpo começaria a perder água e eu não ia conseguir beber essa água. Ia chegar uma hora que eu ia ficar com tão pouca água no meu corpo que ele não ia funcionar mais. Ele ia adquirir uma doença chamada desidratação. Ó, o corpo ficaria desidratado. Então, nós iríamos morrer por conta dessa falta de água no nosso corpo, tá certo? E se não existisse água para tomar banho? E se não existisse água para tomar banho? Será que a gente ia ter coragem de ficar abraçando as pessoas, beijando as pessoas? Pensa no mau cheiro que seria. E as doenças? É muito importante a gente tomar banho para não ter doenças de pele, por exemplo. Então, muitas pessoas ficariam doentes por conta dessa falta do banho, tá certo? E se não tivesse água para regar as plantas? Aí ia ser complicadíssimo. Por quê? Porque as plantas é um ser vivo como a gente, que também tem água formando as suas células e que também perde água ao longo de todo o dia. Se ela não tem mais água disponível para beber, essas plantas também iam morrer. E sem planta, não ia ter alimento para os herbívoros e, em consequência, acabaria o alimento para os carnívoros, né? Se não tem alimento, a gente também morre de fome. A gente não morre não é só de sede, não. Tá certo? E, além disso tudo, a gente perderia qualidade do ar, porque são as plantas que liberam oxigênio no ar para a gente poder respirar. Sem essas plantas também não teríamos oxigênio, tá certo? Se não existisse água para lavar louças e roupa, nossa, ia ser um acúmulo de sujeira, né? Ia ser tudo muito sujo. Os animais viriam, como ratos e baratas, viriam morar na nossa casa. Isso aí teria também um alastramento de doenças, quer dizer, muitas doenças iriam se espalhar por causa da falta de água. Tudo bem, pessoal? Então, isso aí é só para mostrar um pouquinho o quanto a água é importante na nossa vida, né? Sem contar que ainda precisamos da água para cozinhar os nossos alimentos, para limpar as nossas casas, para escovar os nossos dentes, né? Nós precisamos dessa água para poder dar para os animais da agropecuária, senão também a gente não tem esses animais, né? Tem que dar. Esses animais são muito importantes na criação de qualquer tipo de animal que vai servir de consumo, né? Porque a gente vai lá no supermercado e compra lá um frango. Mas e esse frango? Alguém teve que criar esse frango, teve que dar comida e água para esse frango, né? Até ele poder chegar na nossa mesa. Tudo bem? Então, a água, ela é fundamental para a vida de todos os seres vivos e ela é fundamental para a nossa vida. E a água para a gente beber, ela tem que ser tratada, tá? Quando a água é tratada, nós falamos que ela está potável, ou seja, pronta para ser consumida, para ser bebida. Então, só um minutinho, deixa eu ajustar de novo aqui. Então, se eu preciso de uma água tratada para eu poder consumi-la, eu preciso tirar ela de algum lugar. O lugar de onde eu retiro essa água, ele é chamado de reservatório, tá? Ele pode ser uma barragem, ele pode ser um rio, uma lagoa, qualquer lugar aonde a gente retira essa água. Aqui na nossa cidade, nós temos uma empresa que faz essa retirada dessa água
né, de uma barragem, lá da barragem de Serranópolis de Minas. É de onde vem a nossa água. E essa empresa que faz essa retirada é a Copasa, tá? Vocês podem ver aqui na casa de vocês, sempre chega todo mês uma conta de água. E na conta de água tem o nome da empresa, que é Copasa, tá certo? Companhia de Água e Saneamento. Então, ela faz o tratamento da água. E ela tem um lugar específico aqui na nossa cidade aonde faz esse tratamento. Esse local é a estação de tratamento de água, chamada popularmente só de ETA, tá? E de estação, T de tratamento de água. Então, essa estação de tratamento de água, ela não tem só em Porteirinha. Ela tem em todas as cidades, né, que recebem essa água potável. A Copasa, ela é uma empresa mineira. Então, ela vai atuar no estado de Minas Gerais. Então, eu tenho Copasa em Porteirinha, Janaúba, Montes Claros, Belo Horizonte, nas cidades mineiras, tá? Em outros estados, existem outras companhias de tratamento de água. Lá na Bahia, nossa vizinha aqui, por exemplo, a empresa lá chama Coelba, tá? Também é a companhia de tratamento de água e de saneamento, só que da Bahia. Então, lá chama Coelba, certo? Então, toda empresa que tem uma estação de tratamento de água, ela vai ser responsável também pela distribuição de água. Tudo bem? Então, nas ETAs, que são as estações de tratamento de água, é exatamente isso que acontece nela. Tratamento da água. Para que tratar essa água? Para ela ficar potável, ou seja, sem sujeiras, sem micro-organismos causadores de doenças. E aí chega essa água prontinha para a gente beber na nossa casa. Tudo bem? Então, para essa água ficar potável, ela vai passar pelas etapas do tratamento da água. Essas etapas, elas vão acontecendo ao longo da estação de tratamento de água, tá? Até chegar na nossa casa. Então, aqui, eu estou vendo, ó, um reservatório, tá vendo? Então, o reservatório é o rio, é a barragem, é a lagoa, e ele pode estar assim, pertinho da estação, ou ele pode estar a quilômetros de distância da ETA, tá certo? Então, vai ter um cano, tá? Uma tubulação que vai ligar, né, o reservatório com a ETA. Essa tubulação não tem aí no livro de vocês, ó, não tem aqui na imagem, mas eu vou falar para vocês. Essa tubulação é chamada adutora, tá? Então, a adutora capta a água e leva ela até chegar na ETA, tá certo? Então, essa água, ela pode viajar, às vezes, muitos quilômetros até chegar na ETA. Quando ela chega na ETA, ela vai passar desse cano chamado adutora para algumas tubulações, algumas válvulas que vão controlar o fluxo, ou seja, vai fazer essa água chegar um pouco mais lenta na estação. Para quê? Para a água passar para essa bacia aqui, ó, chamada bacia de tranquilização, que na verdade é uma grande piscina. E para que essa água tem que ficar tranquila, né? Passar por essa bacia de tranquilização? Para começar a limpar a água. Porque a água vai vir lá da barragem, do rio ou da lagoa, com restos de folhas, pode vir com lixos, né? Tem gente que joga no rio
pneu, plástico, embalagens. E aí, muitas vezes, esses objetos podem vir junto com a água. E aí ela vai passar para essa bacia de tranquilização. Para quê? Para não mexer tanto esses objetos na água, né? Para poder começar a separar esse lixo. Da bacia de tranquilização, a foto cortou aqui, ó, mas é a mesma imagem que tá no livro de vocês, tá vendo? A setinha vermelha tá indicando aí o sentido. Quando essa água sai da bacia de tranquilização, ela vem para uma outra tubulação e vem aqui para outras piscinas. Só que aqui, entre uma e outra, existem grades, tá? Chamado de gradeamento. Para quê? Esse gradeamento vai retirar os materiais maiores da água, como lixo, né? Como uma sacolinha plástica, como uma garrafa PET. Então, essas grades que formam esse gradeamento, elas vão tirar o lixo maior, tá certo? E aí, já vai ter essa água chega em uma nova piscina, né? Ela chega nessa nova piscina, aonde vai ter um despejo de cloro na água. Para que esse cloro? Esse cloro serve para começar a matar os micro-organismos, porque aquelas grades não são capazes de segurar esses micro-organismos, né? E muitos desses micro-organismos são causadores de doença. Então, a água passa pelo gradeamento, né? Pelo tanque de tranquilização e passa pelo gradeamento, para logo depois ser adicionada a ela uma substância chamada cloro, né? Então, nas próximas piscinas, tem o despejo do cloro que vai matar os micro-organismos. Despejou o cloro, matou os micro-organismos, essa água passa para uma nova piscina, para um novo tanque. Um tanque chamado de floculação. O que é isso, floculação? Um tanque que vai formar flóculos. Daquela sujeira pequena que passou para esse tanque de floculação, ela vai ser movimentada aqui, ó, na imagem de vocês, por umas pás. Ela vai começar, essa pá vai girar e vai movimentar. Os flocos que são pequenos, eles começam a se juntar, tá? Ele começa a juntar e ele começa a formar flocos grandes. E essa água com esses flocos grandes vai passar para um outro tanque, tá certo? Um tanque chamado de decantação. O que é decantar? Nós já estudamos isso. A decantação, aí essa água vai ficar bem paradinha para esses flocos de sujeira grande e para o fundo. E quando ele vai para o fundo, ele forma uma substância que a gente chama de lodo, tá? Algumas etas têm um cano aqui, ó, canal de esgoto, que é capaz, né, de receber o lodo aqui, ó. E esse lodo já fica também separado da água, tá certo? Em algumas estações, o lodo ele é bombeado por um tanque chamado de secagem. E depois de seco, ele ainda é levado para o aterro sanitário. E aí, evita que junto com o lodo, que se tiver ainda sobrevivido alguma bactéria, algum micro-organismo causador de doença, ele ir para o aterro sanitário, impede de contaminar o solo e outras águas, certo? Então, depois do tanque de decantação, quando consigo tirar, né, aquelas partículas grandes, essa água vai passar pelas canaletas. O que são canaletas? São canais mais finos, né? E ela passa assim, ó, por cima. Então, aqueles flocos que ficaram no fundo ou lodo não conseguem chegar nessas canaletas. Então, eu já tenho uma água bem limpa aí.
mas não limpa ainda o suficiente, tá certo? Então, ela vai passar por essas canaletas, e essas canaletas que são mais altas, como eu disse para vocês, vão jogar de novo essa água em outros tanques. Que tanque agora que ela vai jogar? O tanque dos filtros, para que ocorra a filtragem, né? Como você pode ver aqui, ó, vão ser vários tanques de filtro, e em cada tanque desse eu vou ter uma camada de cascalho, uma camada de pedregulho, uma camada de areia e uma camada de carvão. E a água agora vai passar por todas essas camadas aqui, ó, até ir para o reservatório de água, tá? Só que ainda antes de chegar lá no reservatório, vai ser adicionada essa água, cloro, cal e flúor, que eu vou falar daqui a pouco. Então, cada filtro desse, como eu falei, ele vai ter todos esses elementos e a água vai passar por todos esses elementos. E quando ela passa por todas essas camadas de cascalho, pedregulho, areia e carvão, essa água vai depositar nessas camadas todo o restante de sujeira que pode ter ficado nela, tá? Então, agora essa água, ela está muito limpa, quase pronta para o consumo. Ela só não está pronta ainda para o consumo, porque ainda não foi colocado nela o cloro, cal e o flúor. E aí, quando ela sai dos filtros e chega nessa tubulação, aí sim nós vamos ter acrescentar o acréscimo de cloro, cal e flúor. E para que colocar esse cloro, esse cal e esse flúor? Bom, o cloro, como eu já falei para vocês, ele serve para matar os micro-organismos. Então, a água filtrada, né? Porque toda água que passa por um filtro é filtrada. A água filtrada, ela pode ter micro-organismo ainda? Pode. Então, o cloro que vai ser adicionado nela tem essa função de matar bactérias, protozoários, qualquer micro-organismo causador de doença. O cal vai tirar da água um pouco da acidez dela, porque o nosso corpo não precisa de uma água muito ácida. Então, o cloro, ele é pesado, ele é medido, ele é colocado na quantidade certinha para também não fazer mal para a gente, somente para deixar essa água com menos acidez, tá? O mais neutra possível. Então, o cal serve para neutralizar a água. E o flúor? O flúor serve pra gente, para quando a gente consumir essa água, esse flúor ajudar na proteção dos nossos ossos, né? Dos nossos dentes, principalmente, prevenindo as cáries. Tudo bem? E aí, quando ele já recebeu todas essas substâncias, essa tubulação leva essa água que tá tratada, né? E já tá toda com cloro, cal e flúor para essa estrutura aqui, ó, que é bem alta, chamada de reservatório. Aqui nas piscinas de filtro, de floculação, essas piscinas são todas abertas, por isso que pode ocorrer a contaminação. Por isso que o cloro, ele é colocado só aqui nessa tubulação. Agora a água não fica mais aberta, tá vendo? Ela vem para um reservatório que é fechado. E esse reservatório, ele fica no alto. Por quê? Porque quando a gravidade puxar essa água para baixo, consegue distribuir para toda a cidade, tá? Mesmo essa água tratada, ao ser distribuída por toda a cidade, ela ainda vai passar por alguns exames. Então, como eu falei com vocês, todo mês vocês recebem uma conta de água na sua casa. Se você virar a parte de trás dela, que não tem os valores, você vai ver que lá naquela conta tem alguns dados falando o que tem a água, o que não tem, quantidade de cloro, quantidade de flúor, quantidade de todos
os elementos que tem nessa água. Porque uma parte dessa água, ela é recolhida e ela é levada para um laboratório para ver se todas aquelas etapas realmente deixou a água livre de qualquer contaminação. E aí, a partir do momento que essa água está livre de qualquer contaminação, ela vai ser enviada para as nossas casas. Ai, Carol, então a água chega limpíssima na minha casa? Chega limpíssima. Mas, se você não tiver bons hábitos de higiene na sua casa, pode ocorrer o quê? A contaminação novamente dessa água tratada, tá? Então, essa água não é porque ela foi tratada uma vez que ela não pode se sujar novamente, ela acaba se sujando novamente. E para isso não acontecer, nós temos que ter alguns cuidados na nossa casa, como por exemplo, a cada 6 meses, a caixa de água da nossa casa ela tem que ser lavada, tem que ser esvaziada, higienizada, para depois receber essa água de novo. Senão, não adianta nada a ETA tratar a água e a minha caixa d'água tá lá toda suja, cheia de lodo, cheia de dengue, cheia de várias coisas que podem me causar doenças, tá certo? Então, pergunte aí pro pai e pra mãe: mãe, tem quanto tempo que lavou a caixa d'água aqui de casa? Eu acho que eu nunca vi, ou então eu acho que eu já vi, mas tem muito tempo. Então, pergunta aí pro pai e pra mãe, explica por que tem que lavar a caixa d'água, tá? E se eu for pra roça e não chegar água da Copasa lá na roça? Como que eu vou fazer com minha água? Vou levar aqui da cidade? Posso. Mas e se eu fiquei lá muito tempo e a água acabou? O que é que eu vou fazer, Carol? Você pode fazer o tratamento caseiro. Como que você faz o tratamento caseiro? Você vai colocar a água no filtro, vai passar pelo filtro que vai tirar as partículas grandes e depois você vai ferver essa água. O filtro, ele retira a sujeira, mas ele não é capaz de retirar os micro-organismos. Mas quando eu pego essa água e coloco ela no fogo e começo a ferver essa água e deixo ela ferver, o calor excessivo mata os micro-organismos. E aí agora sim eu também vou ter uma água potável, ou seja, uma água boa para beber. E para que eu preciso ter esse trabalho todo? Você precisa ter esse trabalho todo, por quê? Porque a água, se ela estiver contaminada, ela pode causar doenças. Ela pode não, ela vai causar doenças. E algumas dessas doenças são fatais, ou seja, se você pegar, você vai morrer, tá? Então, a OMS, todo mundo já deve estar sabendo o que é a OMS, né? Porque toda hora fala no jornal por causa do corona. A OMS é a Organização Mundial da Saúde. E ela liberou um dado falando que água contaminada é responsável pela morte de 25 milhões de pessoas por ano no mundo todo, tá? Então, se a gente não tiver cuidado com a água que a gente bebe, nós podemos ser contaminados com alguma dessas doenças e podemos até morrer, ok? Outro dado da OMS que tem aí na página 22 do livro de vocês, nessa partezinha amarela, é que países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, 70% da população rural não tem água tratada. E 25% da população urbana, ou seja, que vive em cidades, também não tem água tratada. Então, a gente tem que saber como que trata a água, porque se a gente tiver em alguma dessas situações, a gente mesmo resolveu o nosso problema, não é verdade? Olha lá, como eu já falei com vocês, aproximadamente 1% de toda a água do mundo, ela é potável, ou seja, ela tem a capacidade de ser limpa para se tornar potável, para a gente poder beber. Porque as outras 69% é água salgada, água congelada, água que está embaixo da terra, água que está congelada nos picos das montanhas. A gente não vai ter acesso a essa água.
né? E se a gente tomar água salgada, a gente também desidrata e morre. Então, a gente só tem menos de 1% da água do mundo para transformá-la em potável, ou seja, para tratar e poder beber. Então, nós não podemos nem desperdiçar essa água ou contaminar essa água. E como que eu vou fazer isso? Você tem que fazer sua parte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar desperdícios. Não tomar banhos muito demorados, né? Não deixar o chuveiro aberto o tempo todo enquanto você está passando sabão ou esfregando o cabelo. Não deixar a torneira aberta quando você está escovando os dentes. Não esquecer a torneira da pia aberta. E quando a gente tem esses cuidados, nós já estamos evitando o desperdício. Tudo bem? Outra forma de não desperdiçar água é fazendo o tratamento do esgoto doméstico. Por quê? O esgoto é tudo que sai da nossa casa e que volta. Você usou água, ela sai suja, não sai? Você faz xixi, você dá descarga. A água sai suja de xixi. Você faz cocô, dá descarga. A água sai suja de cocô. Você lava os alimentos para tirar os micro-organismos. Esses micro-organismos vão embora junto com essa água. Então, essa água a gente chama de esgoto, tá? Ou então, águas servidas. Aí, aqui no cantinho, tem assim, ó, esgotos efluentes ou águas servidas. Eu posso chamar de esgotos efluentes ou águas servidas. São todos os resíduos líquidos provenientes de indústrias e domicílios e que necessitam de tratamento adequado para que sejam removidas as suas impurezas e assim possam ser devolvidas à natureza sem causar danos ao ambiente ou à saúde humana. Então, o meu esgoto, a minha água servida ou o meu efluente, ele tem que ser tratado. Para quê? Para ser descontaminado, porque ele vai voltar para o rio, pessoal. Ele vai voltar para a barragem, ele vai voltar para o lago, que é o mesmo lugar onde eu vou tirar água de novo para tratar. Então, se eu trato o meu esgoto, essa água não chega poluída no meu rio, tá certo? Outras maneiras de evitar o desperdício ou contaminação da água é em relação à agricultura, ó. Propor projetos de irrigação com reutilização de água de chuvas. Então, tem algumas pessoas, por exemplo, que a hora que chove, tem grandes tanques na zona rural que armazenam essa água. Quando a água acaba, ele utiliza aquela água para irrigação, né? Ou em regiões onde chove muito, ele utiliza o tempo todo essa água para irrigação, tá? Proteger os mananciais das regiões de nascentes dos rios. O que é manancial? São os rios, né? O manancial é o que está ao redor desse rio, nas regiões lá da nascente. Então, manancial é toda a vegetação que está ao redor do rio. Quando eu protejo esse manancial, quando eu protejo essa vegetação, o meu rio ele não morre. Mas se eu retiro essa vegetação, aquela terra seca, ela entra para dentro do rio, ela assoria o rio morre, tá certo? E aí tratar os poluentes líquidos da indústria para que a água possa ser reutilizada. Então a indústria suja bastante a água, né? Às vezes a indústria de roupa, por exemplo, com as tinturas que usam nas roupas. Então essas águas elas têm que ser tratadas para poder ser devolvidas de forma consciente para a natureza, para não prejudicar nem os seres humanos e nem os animais, porque afinal de contas os animais não vão conseguir tratar a água deles, né? Nós conseguimos tratar a nossa, mas eles não conseguem tratar a água dele, certo? Então, é importantíssimo a gente fazer esse tratamento de esgoto, ok? Então, a nossa aula termina por aqui. Eu vou passar para vocês o para casa, que é fazer o experimento da página 22 e responder a conclusão que está lá na página 23. E depois vocês vão fazer para mim o resumo das páginas 24 até a 28, tá certo? Resumo, experimento, conclusão,
todos eles têm que ser fotografados e anexados na atividade, essa atividade que vocês estão vendo agora do ON, ok? Pessoal, bons estudos. Qualquer dúvida, me manda mensagem no WhatsApp, tá?